Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. No domingo nós falamos sobre algumas atitudes, que mostram o comportamento de algumas pessoas até dentro da igreja. Nós falamos de Acabe e Jezabel, Acabe, rei de Israel, Jezabel, rainha, mas que perseguiam os profetas. Falamos de pessoas perseguidoras que perseguem até mesmo dentro da igreja. Falamos de Obadias, que simboliza a covardia. Obadias, ele pegou 100 profetas e de 50 em 50 colocou dentro da cova e sustentou esses profetas a pão e água. Então falar de Obadias é falar de uma atitude covarde. Falamos dos profetas escondidos, dos 100 profetas que aceitaram a covardia e ficaram escondidos, fugindo de Acabe e Jezabel, uma vez que Jezabel perseguia e exterminava os profetas. E falamos de Elias, que representa, na verdade, deveria representar a igreja. Na verdade, a atitude de Elias deve ser a nossa atitude nos dias de hoje. A atitude corajosa para nós enfrentarmos os profetas de Baal, enfrentarmos os desafios. Mas eu quero falar com você hoje sobre Elias. Vamos continuar no mesmo texto. E o que fez Elias de diferente? O que aconteceu com Elias? Ou o que Elias fez para que ele pudesse ter êxito nesse embate contra os 450 profetas de Baal? Ou seja, o que Elias fez? Quais as atitudes de Elias nesse momento? O que fez de Elias sair daí vencedor e vitorioso naquele embate? Vou tentar elucidar rapidamente, já falei no domingo, vou simplificar e resumir bastante agora. Acabe e Jezabel tentavam imprimir e mergulhar a nação de Israel na idolatria e perseguir os profetas do Senhor na intenção de calar a voz de Deus, a voz profética da nação. E somente Elias conseguiu enfrentar Acabe e Jezabel. E ele desafiou Acabe e falou: faz o seguinte, vamos para o monte, vocês vão oferecer ofertas a Baal e eu vou oferecer ofertas ao Deus de Israel. E o Deus que responder é o Deus que nós vamos servir, e está tudo certo. Ele fez meio que uma aposta com Acabe. E foi feito assim. E quando eles chegaram no monte, os 450 profetas de Baal se cortavam, se lanhavam, e gritavam, e pulavam, e rolavam, e nada de Baal responder. Cadê Baal, gente? Ao meio-dia, Elias vem e começa a zombar daquele povo, aqueles profetas, fala assim: fala mais alto, ele está com problema de audição. Eu acho que Baal subiu, ele viajou, hein? Será que ele não está dormindo? Acho que foi tomar banho. E Elias começa a zombar dos profetas de Baal, falando que Baal não estava respondendo. E ele toma a frente e fala assim: agora vocês... Aí é na minha versão, tá? E ele começa a falar: agora vocês vão ver quem é o Deus de verdade. E a Bíblia diz que ele fez algumas coisas, vamos falar disso agora, para que Deus respondesse a petição dele e honrasse a atitude de Elias ali no monte. Então fique atento, porque Elias cumpriu algumas tarefas, fez algumas coisas que fez com que ele tivesse êxito perante os profetas de Baal. E a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. A primeira coisa que Elias fez está no verso 30 ainda do capítulo 18, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Esse texto quer dizer o seguinte, irmãos: quando nós restauramos o altar, aí você vai falar assim: pastor, precisa ter um altar na minha casa para adorar a Deus? Não.
tem que ter um altar no seu coração. E talvez seja um dos maiores desafios do ser humano, levantar um altar de adoração, um altar de rendição a Deus. Talvez uma das nossas maiores dificuldades como seres humanos é não ter que ver para crer. Durante toda a trajetória do povo de Israel, o povo hebreu no deserto, depois na instituição do tabernáculo, depois como igreja, e até os dias de hoje as pessoas elas querem ver algo para crer, quando na verdade nós precisamos crer, irmãos, simplesmente. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram Jesus, mas creram nele. Então nós precisamos entender a necessidade de levantar o altar ou restaurar o altar. Pastor, o que derruba o altar? Pecado. O pecado, ele derruba, destrói o altar. Por que, pastor, que o pecado derruba o altar? Porque tudo que tira o lugar de Deus, tudo que tira Deus do centro do nosso coração, da nossa vida, é pecado. Se o dinheiro tira o lugar de Deus, ele passa a ser o seu Deus e tira Deus do lugar dele. Se os seus filhos são mais importantes do que Deus, eles são o seu Deus. Se os seus pais são mais importantes, se o que você tem, se o seu carro, enfim, você pode, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, vira idolatria. Você derruba o altar. O altar do seu coração só tem que ter uma pessoa digna de habitar: é Deus. Quando Elias, a primeira coisa que Elias fez no verso 30, ele restaurou o altar. E o que ele quis dizer, mostrar para toda a nação de Israel: Deus continua sendo o primeiro. Deus continua sendo a pessoa mais importante. Deus precisa, ele está mostrando para a nação: vocês, porque no texto diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre Baal e Deus? Se Baal é Deus, serviu, mas se o Senhor é Deus, serviu. Repare que o povo estava dividido. Irmãos, não adianta tentarmos servir a dois senhores. Nós precisamos definir quem é o nosso Deus de verdade. E aqui Elias nos ensina isso: restaure o altar. Ele restaurou o altar, irmãos, e declarou ali com aquela atitude que Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é o único digno de habitar no nosso coração. Então, irmãos, a primeira atitude que eu vejo de Elias aqui é a atitude de restaurar o altar, de demonstrar para que todas as pessoas vejam que de fato Deus é o único. Em Levítico capítulo 6, verso 12, não precisa colocar, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, o fogo não pode apagar o nosso coração. E sabe quando o fogo apaga? Quando o altar é destruído. Quando nós pecamos, quando nos afastamos de Deus, quando vivemos uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. Desejo do meu coração hoje que Deus nos faça sair daqui com o altar do nosso coração restaurado. E que nesse altar esteja o Senhor, sendo o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, irmãos. E Ele é o dono de tudo. De louvor que foi ministrado aqui: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segunda coisa que eu vejo, isso aqui para mim é muito importante e as pessoas não se atentam, que Elias fez, uma atitude de Elias que foi fundamental para que Deus ouvisse a oração dele e respondesse. Ele encheu, em algumas versões vai estar escrito o rego ou a borda, onde estava o sacrifício. Aí eu quero te perguntar: qual a coisa mais valiosa naquele tempo ali? Não era o holocausto, o cordeiro, o animal que ficou colocado como oferta. Não sei se você sabe, mas nesse período estava numa seca. O próprio Elias tinha declarado que ia cessar a chuva sobre Israel. E ali já se passava mais de 3 anos sem chuva. Então, irmão, se não tinha chuva, se estava na seca, a coisa mais valiosa naquele momento era a água. E a Bíblia diz que Elias colocou a oferta em cima do propiciatório,
o animal fosse usado como oferta, mas antes de clamar ao Senhor, ele mandou colocar água em volta. Ele mandou fazer um caminho em volta do altar e encheu de água. Pastor, se ia cair fogo do céu, para que ele colocou água? Sabe por quê, irmãos? Que ele está querendo mostrar para mim e para você é que nós podemos nos doar muito mais do que as pessoas pensam. Nós podemos fazer algo diferente do que as pessoas pensam. Ele poderia colocar só um animal ali e oferecer o sacrifício e Deus aceitar, amém? Amém. Mas ele fez algo a mais. Sabe quem consegue atrair o olhar de Deus? É quem consegue fazer mais. Eu estava meditando em algo hoje, interessante, né? Eu sei que muitas coisas são culturais, né? E uma das coisas bacanas que eu vi aqui no MIB é o quanto vocês não, porque agora somos nós, né? Mas no início eu ficava muito constrangido com a forma de vocês quando vocês chegam no templo. Vocês têm o costume de ajoelhar e orar. Eu tenho tentado criar esse hábito. Isso não quer dizer que eu não ore, irmãos. Isso não quer dizer também que você ora mais do que eu. É um costume, é uma maneira de reverenciar o Senhor e tal. Mas uma coisa que eu penso é o seguinte: não é o quanto você passa aqui na igreja ajoelhado que mostra a sua espiritualidade. É o quanto você passa orando durante o seu dia. Não é o quanto você passa aqui levantando a sua mão e adorando a Deus. É o quanto você adora a Deus durante o seu dia. Isso é o diferencial. Porque, irmãos, a religião nos força a mostrar uma capa para as pessoas. Eu não estou falando que orar ajoelhado está errado, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito mais do que nós mostramos uns para os outros. É o que nós vivemos no nosso íntimo, quando nós estamos sozinhos no quarto. Quando nós estamos pensando coisas que não agradam a Deus, nós lutamos contra esse pensamento. Sabe? O que Elias está mostrando ali, quando ele oferece algo a mais ao Senhor, porque os profetas de Baal se preocuparam em colocar a oferta e clamar a Baal. Elias não. Elias colocou algo que estava faltando em toda a nação. Eu fico imaginando a nação inteira vendo Elias mandar jogar água em volta da oferta, do sacrifício. Eu fico imaginando as pessoas pensando: está faltando água e Elias está mandando colocar água ali. Irmãos, Elias está mostrando para mim e para você o quanto é importante nós fazermos algo a mais para o Senhor. Fazer, cumprir o que a religião manda, qualquer um faz. Tocar o coração de Deus são poucos. Irmãos, às vezes nós pensamos que uma pessoa muito eloquente, uma pessoa extremamente espiritualizada. Não. Eu conheço muitos coaches que falam muito bem e são ateus. Eu conheço muitos professores. Eu lembro sempre de um professor que eu tive de história. O cara era muito bom, mas era ateu. Então não importa o quanto a pessoa fala bem, não importa o quanto a pessoa se veste bem, isso tudo faz parte, e tem que ter, faz parte do processo, mas não é tudo. É o quanto eu renuncio a minha carne por amor ao próximo, é o quanto eu renuncio o meu querer por amor a Deus, é o quanto eu faço a mais de colocar água em volta, de amar a minha família e proteger a minha família em tudo que eu faço. É o quanto eu adoro a Deus e quero entregar mais. O que é entregar mais? Entregar mais é querer fazer sempre além. Irmãos, vocês vão ouvir sempre isso na minha boca. Se supere todos os dias. Queira ser melhor do que você foi ontem. Eu, a pastora Xana e a Kelly, nós hoje continuamos, nós estamos sempre querendo melhorar a limpeza da igreja. E cada dia um método diferente. Hoje, Kelly, não deu certo porque a pastora demorou, não foi? Mas seria mais rápido, mas mesmo assim foi mais rápido. Então estamos sempre tentando ser melhores. Estamos sempre tentando fazer algo diferente, fazer para os setores, e um faz isso aqui, outro puxa a cadeira, outro vai, outro passa pano, porque nós queremos ser melhores. Melhores do que outros? Não, melhores do que nós mesmos. Todos os dias eu sou desafiado a ser melhor, em qualquer área da minha vida.
Se ontem eu talvez não tenha dado a atenção necessária para minha esposa, hoje eu vou dar mais. E amanhã eu vou dar mais atenção para ela. Se ontem eu não brinquei com a minha filha, amanhã eu vou brincar mais. Se ontem eu não fui um pai exemplar por algum motivo, eu preciso ser amanhã um pai exemplar. Eu preciso ser melhor. Se hoje eu dei um motivo no meu trabalho para que alguém reclamasse de mim, se eu não dei testemunho no meu trabalho, amanhã, a partir de amanhã, eu vou dar testemunho e mostrar que eu sou um crente fiel a Deus. E através do meu testemunho e das minhas atitudes, eu vou honrar o meu Deus lá onde eu trabalho. Sabe, Elias nos mostra a necessidade de fazer algo diferente, irmãos. Nós precisamos fazer algo diferente. Vou te falar algo. Atitudes iguais vão te fazer ter respostas iguais. Atitudes diferentes vão te fazer ter respostas diferentes. É simples assim. Então, se você está sempre fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre as mesmas respostas. Eu não estou falando de rotina, eu estou falando de buscar melhorias. Eu estou falando de você sempre inovar e fazer algo novo. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma escala de limpeza aqui no templo. É algo novo. Nós vamos fazer um esquema aqui para nós nos ajudarmos. Mas, irmãos, se nós não entendemos que é para fazer algo a mais, para adorar o nosso Deus, não vai valer a pena. Nós precisamos entender que Deus merece o nosso melhor. E o melhor que Elias tinha nas mãos não era o animal para o sacrifício, era a água. O que você tem de melhor para Deus? Pense aí, o que você tem de melhor para oferecer a Deus? E cada um tem uma realidade, irmãos. Talvez o seu melhor seja o seu serviço a Deus. Talvez o seu melhor hoje seja o seu serviço. Se disponibilize para servir o Senhor aqui. Irmãos, nós estamos num lugar próspero, onde tem pessoas que querem servir a Deus. Então, se você tem um talento, disponibilize o seu talento para o Senhor. Qual o seu talento? Pastor, meu talento é dar palestra, é dar aula. Glória a Deus. Me procure a pastora Xana, o bispo, a bispa, se disponibilize. Pastor, eu não tenho talento assim, mas eu tenho disposição. Como o bispo pode falar, eu tenho mocotó. Beleza, vamos nos ajudar na limpeza. Pastor, eu não sou bom para falar. Pastor, eu não sei fazer as coisas na mídia, eu tenho dificuldade com tecnologia, mas eu tenho condições de ajudar financeiramente. Ajude. Pastor, eu sei tocar um instrumento, estou parado hoje, mas eu quero ajudar. Ajude. Venha servir o Senhor. Irmãos, todos nós temos talentos. Todos nós temos. E um dia, o dono dos talentos vai voltar para pedir conta. Nós vamos ter que prestar conta dos talentos. Não é à toa que Deus nos coloca em algumas posições, irmãos. Não é à toa que Deus nos proporciona algumas coisas. Se Deus te deu algo, é para que você coloque isso aí. Deus te deu aí. Você sabe o que é? Eu não sei não. Alguns até imaginam. Coloque isso aí que você tem à disposição de Deus. Você vai ver o quanto Deus vai usar a sua vida para isso. Mas não guarde água. Não guarde água. Não faça igual aos outros. Disponibilize aquilo que Deus tem te dado para que você disponibilize para o reino. Terceiro, isso aqui é muito simples, mas foi fundamental. Elias orou. No verso 36 diz: no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Sabe o que Elias fez aqui diante de todo o povo? Ele orou em voz alta e falou: Senhor, que toda essa nação, que todo esse povo, não só o povo de Israel, mas também os profetas de Baal, essas pessoas que estão afrontando o Senhor, fique sabido, que todos reconheçam que só o Senhor é Deus. E como que terminou a história? Domingo nós terminamos falando isso. Toda a nação declarou: só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Por causa do poder da oração, irmãos. O quanto a oração é fundamental na minha vida e na sua. Falei um pouco já de oração aqui, mas quando eu falo de oração, irmãos, infelizmente, foi feito um estudo há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, e 89, presta atenção no que eu vou te falar agora,
é assustador. 89% dos crentes só oravam na igreja. 89% dos cristãos evangélicos só oravam no templo. Ou seja, só lembrava de Deus quando entravam pelas portas da igreja. Só lembrava do Senhor na hora do momento religioso. Irmãos, Deus não quer que eu e você sejamos religiosos. Deus quer que eu e você sejamos íntimos dele. Irmão, você pode colocar 1000 pessoas aqui nesse lugar. Se você colocar a pastora Xana no meio e ela falar o meu nome, eu vou reconhecer a voz dela. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu tenho tanta intimidade com ela que eu sinto o cheiro dessa mulher. Até porque eu sou apaixonado por ela, né? Eu consigo distinguir a voz da pastora Xana em lugares barulhentos. Sabe por quê? Por causa de um negócio chamado intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, você não ouve a voz dele. Hoje eu recebi a ligação de um irmão lá do Rio, me ligou e pediu um conselho. Pastor, eu estou com uma decisão muito importante, uma decisão para tomar, mas uma decisão radical, assim, muito importante. E Deus falou comigo que a resposta viria através do Senhor. Eu falei, que responsabilidade? Ele, Deus vai usar a vida do Senhor. Eu falei, pode falar, pastor, eu não posso errar. Eu não posso errar. Só que ele não falou qual a decisão. Ele só me perguntou como que eu procedi, porque uma vez eu comentei com ele que eu não podia errar o tempo. E eu falei com ele, eu tenho orado porque eu não posso errar o tempo de Deus. Esse time é fundamental, irmãos. Vocês vão ouvir uma palavra sobre o tempo aqui, sobre a nuvem, no momento certo. Eu estou segurando essa palavra no momento certo. Mas eu falei com ele, falei, tem alguns truques, algumas dicas. Mas eu finalizei falando assim, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Glória a Deus. Se você me procurou, você respeita o meu ministério, me considera como uma pessoa importante para a sua vida e você está buscando conselho. Mas você tem orado por isso? É porque, rapaz, se você não orar, se você não buscar de Deus, não adianta ninguém querer te responder. É Deus. Então, se Deus não mandou você sair, não sai. Se Deus não mandou você entrar, você não entra. Se Deus não mandou você avançar, não avance. Se Deus não mandou você recuar, não recue. Se Deus não mandou, fique quieto. Mas pastor, durante aquele 1 ano e pouco que o senhor passou aquele período tão difícil, e foi difícil, irmãos, foi 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, de muitas dificuldades que nós vivemos, um tempo muito difícil, em todos os aspectos que você imaginar. Emocional, financeiro, familiar. Você não tem noção. E eu sempre falei, eu e a pastora Xana sempre orava juntos e nós falávamos algumas coisas. Uma que nós não podíamos parar. Nós não paramos de servir ao Senhor. Mas outra, não podemos errar o tempo. E o tempo todo nós clamávamos ao Senhor para que Deus nos direcionasse. No tempo certo, os convites vieram, os amigos se levantaram, pessoas se levantaram, Deus foi confirmando e a coisa veio acontecendo. E eu falei com ele, se Deus não mandar, não faça. Irmãos, nos dias de hoje, as igrejas estão descartáveis. Os crentes estão fazendo das igrejas locais que, hoje eu não quero mais, hoje eu vou para outra igreja. Eu não gostei dessa igreja porque a parede é preta. Não gostei porque o teclado é Yamaha. Não gostei porque o pastor usa óculos. Não gostei porque, não tem igreja séria. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Mas existe um Deus perfeito. E esse Deus se faz presente aqui. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não fazer da insatisfação algo que nos atrapalhe. E como combater a insatisfação, como combater a rejeição, como combater as diferenças? Através da oração, irmãos. Hoje eu estava compartilhando isso com o Theo hoje pela manhã, né, Theo? Nós estávamos conversando e eu conversei isso com a Kelly esses dias também. Que todas as vezes que nós temos diferenças com alguém, nós precisamos orar por elas. Todas as vezes que eu tenho dificuldade em relacionamento com alguém, que eu começo a pensar em ter a resistência, é aí mesmo que eu chego para perto, que eu abraço, que eu beijo, que eu digo que eu amo, que eu oro por essa pessoa e Deus começa a mudar o meu coração.
Todas as vezes que eu percebo que alguém olha de lado para mim, é aí mesmo que eu chego para perto, eu abraço, eu beijo, eu começo a orar por essa pessoa, e Deus muda o meu coração. E peço para que Deus mude o dela também. A oração tem um poder que você não imagina. Uma nação inteira viu fogo cair do céu porque um homem orou. Um homem fez uma oração. Um homem decidiu se posicionar. Mas não foi só no momento. Irmãos, a oração ela precisa ser algo constante nas nossas vidas. Eu não estou falando para você sair que não louco na rua e falando em línguas. Eu e minha esposa tem o hábito de falar em línguas durante muito tempo durante o dia. Mas não é sair pela rua aí falando em línguas, é sair pela rua orando, botando a mão em tudo, que nem um doido. Se Deus te direcionar, você faz. Eu não estou mandando você fazer isso. Eu estou falando que você estar sintonizado com Deus, conectado com o trono de Deus. Porque quando você está conectado, você automaticamente toma as decisões certas. É por isso que erramos tanto nas nossas decisões, irmãos. Estamos muito longe, desconectados da vontade de Deus. Mas quando vivemos uma vida de oração, Deus é glorificado através das nossas atitudes. E por último, para encerrar, ele reconheceu o poder de Deus. Verso 36 diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz que a ti fizeste e retrocedeu o coração deles. Eu li uma frase hoje, eu até mostrei para a pastora Xana na hora, mexeu muito comigo. Preste atenção nessa frase. Lúcifer tinha esquecido que seu brilho era reflexo de uma proximidade de Deus. Ao acreditar que tinha luz própria, caiu do céu. Quando nós deixamos de glorificar Deus e começamos a depender muito de nós mesmos ou de outras pessoas, nós amargamos derrotas. Você tem muita coisa boa dentro de você. Você nem imagina o potencial que você tem. Às vezes eu fico até triste com algumas pessoas que não conseguem olhar para dentro delas mesmas e ver quanta coisa boa elas têm. Tem muita coisa boa aí dentro. Mas essas coisas boas não podem te fazer andar sem Deus. Essas coisas boas não podem te fazer viver uma vida longe de Deus. Muito pelo contrário. Se você tem algo de bom, procede dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora tem algo, no texto, no verso 36, quando ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Deus já tinha mandado fogo cair do céu aqui, irmãos? Não. Mas a oração que Elias fez, ele falou: Senhor, para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus. Aqui ele estava reconhecendo o poder e a soberania de Deus. Deixa eu te falar algo. Se o seu serviço na casa do Senhor não glorifica a Deus, você está perdendo o seu tempo. Se os seus relacionamentos não estão glorificando a Deus, você está perdendo o seu tempo. Se os seus sonhos não glorificam a Deus, irmãos, nossos sonhos precisam estar conectados com os sonhos de Deus. Eu tenho um amigo que o sonho dele é ser médico. É o sonho dele. Tem algum problema Deus realizar o sonho dele? Nenhum, irmãos. Mas às vezes nós sonhamos coisas que Deus não sonhou para nós vivermos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque senão nós sonhamos sonhos que não estão de conformidade com os sonhos de Deus para nós. E isso é importante nós entendermos. Às vezes você quer ser algo na vida. Eu queria tanto ser um advogado, eu queria tanto ser isso, e eu não consegui. Você é frustrado com isso. Em nome de Jesus, vença isso. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está nos livrando de algo. Às vezes Deus está fazendo com que nós venhamos a ir para um outro caminho que Ele quer para nós. E durante alguns anos esse camarada frustrado, um dia a esposa comentando comigo, a pastora Xana, que ele estava frustrado porque o sonho dele era ser médico. E eu perguntei: rapaz, você perguntou a Deus qual o sonho dele para você? Quais são os sonhos de Deus para você? Porque se você perguntasse a José do Egito se o sonho dele era ser governador, não era.
embora ele tivesse tido 2 sonhos que botavam ele acima da família, né? Mas ele, por opção própria, não queria ser governador do Egito, mas era a vontade de Deus para ele. E para chegar até lá, ele passou pela traição dos irmãos, ele passou pelo cárcere, pela injustiça da mulher de Potifar, ele passou por momentos difíceis. Então nós precisamos entender que os nossos sonhos precisam glorificar a Deus, estar em conformidade com a vontade do coração de Deus. As minhas finanças, se as minhas finanças não glorificam a Deus, irmãos, tudo é bom quando Deus está no negócio. Quer ver uma coisa? Casamento. Se o seu casamento não glorifica a Deus, tem algo muito errado. Vamos chegar no nível, e eu me preocupo um pouco com isso. Por quê, irmãos? Irmãos, pode ser uma flor para colocar aqui. O meu serviço aqui na igreja pode ser só colocar uma flor. Mas se eu sou capaz de colocar uma flor numa mesa, mas eu sou capaz de dar uma flor à minha esposa, eu estou sendo um hipócrita. Eu estou vivendo de aparências. Se eu sou capaz de vir aqui e ajudar o irmão a carregar uma cesta básica para que as pessoas vejam, mas eu não sou capaz de carregar um peso para minha esposa, eu estou sendo um hipócrita, estou vivendo uma hipocrisia. Se a minha família não glorifica a Deus, irmãos, tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Se eu não glorifico a Deus na forma que eu trato a minha esposa, eu não posso estar aqui em cima pregando o Evangelho. Porque antes de ser pastor numa igreja, eu sou pastor na minha casa. Se eu não sou um pai exemplar para as minhas filhas, eu não posso vir aqui falar de educação de filho para ninguém. Eu não tenho autoridade para isso. Se as minhas filhas, no dia que a querem, vou dar o exemplo da Kelly que está servindo hoje. O dia que a minha filha não for um exemplo dentro da minha casa, eu não vou deixar ela subir aqui e voltar para ministrar, irmãos. Porque para Deus é o melhor. E começa tudo dentro de casa. Graças a Deus, Deus me deu uma filha maravilhosa, linda igual o pai. Mas tudo começa dentro da minha casa e da sua. Esposa, se você não sabe honrar o seu marido, vou te dar uma notícia triste hoje. Você não está honrando a Deus, não. Vou repetir essa. Esposa, se você não está honrando o seu marido, você não está honrando a Deus. Como que você honra alguém que você não vê e não consegue honrar alguém que você vê? Não sei se você sabe, esposa, mas a autoridade máxima da sua vida é o seu marido. Ele é a autoridade sobre a sua vida. Não, a autoridade é Deus, sim. Mas aqui na terra, como sacerdote do lar, é o marido. Você, marido, é o cabeça do lar. Mas pastor, tem algum problema em compartilhar com a minha esposa? Nem. Irmãos, eu compartilho os meus sonhos com a pastora Alexandre. A opinião dela conta muito para mim. Mas ela sabe que quando Deus manda eu fazer algo, eu faço. E ela sempre está do meu lado. Ela confia no marido que ela tem. Se você não honra o seu marido dentro de casa, seu serviço aqui é em vão. Se você não honra a Deus com as suas finanças, não adianta subir aqui para ministrar louvor. Você não está tocando o coração de Deus. Irmãos, Deus não quer as nossas sobras. Deus não quer as nossas migalhas. Deus quer a minha vida, o meu coração por completo. Deus quer a sua vida, o seu coração por completo. Não adianta, irmãos, nós chegarmos e falar, Senhor, entrego minha vida ao Senhor, mas eu não vou ser dizimista, não. Eu não vou ofertar, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar os irmãos. Se o irmão tiver passando necessidade, o problema é dele, não vou ajudar, não. Deus, eu posso até varrer a igreja, mas ajudar financeiramente ninguém eu não quero. Que Deus é esse? Não, Deus, eu até sirvo o Senhor, mas dentro da minha casa é um inferno entre eu e meu marido. A gente briga todo dia, eu desrespeito o meu marido, e meu marido me desrespeita, é troca de farpas o tempo todo, a gente fica se futucando o tempo todo, nós não conseguimos nos entender, e não é uma fase, está assim direto. Deus, cuida de tudo da minha vida, eu vou servir o Senhor aqui, mas no meu casamento, bota a mão não, Deus. Você está falando para Deus que Deus não é capaz de cuidar do seu casamento. Você está falando para Deus que Deus não é capaz de cuidar das suas finanças. Todos nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos entregar por completo ao Senhor. Irmãos, se entregue por completo. Não adianta
Não adianta. Elias estava diante de 450 profetas de Baal. E ele declara: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Então Elias era 100% de possibilidade que Deus tinha para usar ali naquele dia. E Elias se entregou por completo. Elias se expôs diante de uma nação, irmãos. Já parou para pensar nessa história? Elias, ele se expôs diante de todo mundo. Ele se expôs ao ridículo. Porque se Deus não ouve a oração dele, ele seria lixado pelos profetas de Baal. Mas Elias se entregou por completo. Elias se entregou como pessoa, ele entregou a oferta, ele entregou a água, para que tudo fosse oferecido ao Senhor. Segredo de agradar a Deus é entregar tudo. Eu não estou falando de entregar todos os seus bens, não, irmãos. Estou falando para você ser desprendido de tudo e Deus ser capaz de ser o seu dono por completo. Eu estou falando de Deus ser capaz de ser de fato o seu dono. Sabe, vivemos um tempo onde as pessoas querem ser donas do próprio nariz. Não, eu não sou dono do meu nariz, não. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor terreno, que é o bispo, que é o meu líder. Mas eu tenho um pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. É Jesus que me guia, Ele que me direciona, Ele que me mostra o caminho. Que essa é a função do pastor. Todas as vezes que eu preciso de direcionamento, a primeira coisa que eu faço é buscar no meu pastor, no meu bom pastor. Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Porque, irmãos, Deus deve ser glorificado em tudo. Se Deus não é digno do seu tudo, nós não somos dignos do tudo de Deus. Você já parou para pensar na grandiosidade do nosso Deus? Eu não tenho os dados aqui, vou trazer em algum momento, mas quantas espécies de peixes tem no mar? Quantas espécies de animais tem na Terra? Já parou para pensar na população mundial? Já parou para pensar em quantos litros de água tem no oceano? A Kelly esse dia fez essa pergunta: pai, quantos litros de água tem no oceano? Eu falei: filha, por favor, sei não. Mas quantos litros de água tem no oceano? Nosso Deus é grande, irmãos. Nosso Deus é o Deus de excelência. Olha o que Deus nos deu. E nós aqui, de forma particular, nós somos privilegiados, estamos morando no paraíso. Estávamos na praia ontem falando disso. Deus nos presenteou com o paraíso. E o que nós entregamos para o nosso Deus? Irmãos, nós não podemos entregar qualquer coisa. Não podemos entregar. Eu não estou falando de dinheiro agora. Estou falando de vida. Estou falando de vida. Se a minha vida não é entregue por completo no altar de Deus, se eu não entrego o meu coração por completo a Ele, eu estou vivendo uma vida religiosa. E a Bíblia não é sobre religião, não, irmãos. Eu tenho um amigo que é pastor que ele sempre fala isso. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. É um relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Só que tem um detalhe nisso: quem determina o nível desse relacionamento sou eu e você, com Ele. Se eu quero ser íntimo de Deus, eu busco mais. Se eu não quero, eu vivo uma vida relaxada, oro às vezes, vivo uma vida de qualquer jeito e está tudo certo. Qual vida que você escolhe? Elias teve 4 atitudes. Ele restaurou o altar. Ele ofereceu além do que os profetas de Baal. Ele ofereceu além do holocausto, ofereceu água. Ele orou e ele reconheceu o poder e a soberania de Deus na vida dele. E te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Não adianta, irmãos, nós reivindicarmos de Deus muito se nós não somos fiéis nem um pouco. Deus vai nos trazer um tempo novo sobre essa igreja. Deus vai trazer um tempo novo. Esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Mas existem coisas que são básicas que nós precisamos restaurar. Existe um altar que precisa ser restaurado, sabe? Existe algo dentro do nosso coração que precisa ser restaurado. E talvez a primeira coisa é colocar Deus como prioridade, como uma pessoa mais importante das nossas vidas. Colocar Deus como
Na verdade, a única opção sempre. Se Deus não estiver em primeiro lugar, nós estaremos sempre em déficit na nossa vida com Deus. Feche os seus olhos comigo. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Que você falasse com o Senhor. Qual a área que você ainda não entregou por completo aí? Eu queria que você ficasse muito à vontade, tá? Fique muito à vontade. Eu não quero forçar ninguém a nada, irmãos. Ninguém é obrigado a nada. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não preciso agora nem de música para te emocionar. Porque de quem eu preciso já está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. Se você tem dificuldade de entregar alguma área da sua vida ao Senhor, você fale com Ele agora. Ele está te ouvindo agora. Não perca a oportunidade de abrir seu coração agora perante o Senhor. Não perca a oportunidade de falar com o Senhor o que está dentro do seu coração, o que você precisa renunciar, entregar, não sei. Senhor, nessa noite nós reconhecemos que o altar estava destruído. Nós queremos, Senhor, agora, Senhor, clamar ao Senhor e restaurar o altar. Senhor, queremos restaurar o altar e declarar que o Senhor é soberano nas nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, que não existe outro digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós reconhecemos o Senhor como o único digno, o único Senhor, o único digno de adoração, o único digno de ser chamado de Senhor. Senhor, já declarei que algumas vezes já foi cantado aqui, mas Senhor, que de fato, que tudo, Senhor, seja do Senhor, para o Senhor, que venha do Senhor, Deus, em nome de Jesus, mas que o Senhor seja o centro de tudo, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso dono. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer, Senhor, por este culto. Estamos aqui oferecendo este culto ao Senhor, porque entendemos que só o Senhor é digno. Senhor, nenhum homem é digno, Senhor, de receber culto, de receber adoração. Nenhum homem é digno, Senhor, de receber exaltação. Só o Senhor é Deus. Seja exaltado, Senhor, nas nossas vidas. Seja exaltado dentro da nossa casa. Seja exaltado no nosso trabalho. Seja exaltado, Senhor, nos nossos pensamentos. Seja exaltado no nosso coração, Senhor. Seja o único, Senhor. Em nome de Jesus. Seja o único. Seja soberano, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que nós declarássemos juntos o que nós declaramos no domingo. Só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Te exaltamos, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos a Tua majestade, o Teu senhorio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós viemos a Te glorificar em tudo, Senhor. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós podemos ser melhores. Nós estamos longe de ser perfeitos. Queremos Te agradecer por essa noite, Senhor. Te louvamos, Pai. Nos faça ser melhores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.